Essa é provavelmente uma das obras mais polêmicas do Chespirito. Só não é mais polêmica do que o episódio do Chapolin com Hitler, mas isso é história para outro vídeo. Por mais que eu defenda o Chespirito, que muitas pessoas acusam ele de ser homofóbico e racista, por causa daquele episódio do Chaves onde o Chaves acha que o professor Girafales e o Seu Madruga estão namorando, e por causa deste episódio, que eu não acho que o Bolanho seja uma pessoa racista, mas não tem muito como defender esse episódio pelas piadas que aparecem. As piadas padrão ainda funcionam, são muito boas, e ficou bem óbvio que o Roberto Gomes Bolanho estava fazendo uma referência ao Al Johnson, tanto que ele canta uma parte da música Mami, mas mesmo assim, a piada parece ser o disfarce dele de negro e que ele está fazendo blackface. Porque quando ele se disfarça de negro, lá ele começa a mostrar a roupa lá, começa a vir a música e daí vem uma risada. O que seria pra ser engraçado? Seria engraçado o blackface, no caso? Mas não tem muitas piadas assim, e as outras piadas que tem até que foram muito boas. Principalmente a piada final. Essa sketch lançou em 1974 e as pessoas já tinham uma ideia de que blackface era errado. Agora, antes de terminar meu ponto, eu quero falar uma coisa que pode ser muito controversa. Por mais que tenha blackface, eu não acho que o Roberto Gomes Bolanhos esteja fazendo aquela piada de que negros são inferiores a brancos, que tinha muito em curtas que tinham blackface. Pra mim, ele tá fazendo piadas com o pensamento das pessoas na época, como por exemplo os personagens falarem que talvez eles tenham que pegar os mexicanos, se não tiver que pegar os negros para serem escravos. E basicamente não tem como você executar o plot de alguém se disfarçar de negro sem ter blackface. Pois é, na minha parte eu falo que eu, dando o benefício da dúvida, eu posso ver que a intenção do Bolanhos talvez não fosse essa, até porque, como você disse, não tem muito essa piada de negro é inferior. Eu acabei esquecendo de falar na minha parte, mas eu ligo essa ideia de vamos pegar trabalho mexicano como uma forma de dizer, não, essas pessoas aqui em cima, super poderosas, não sei o quê, elas só não se importam com ninguém. Então não é visto como algo positivo. A questão de não ter como você se disfarçar de negro sem fazer blackface, a questão maior seria por que você tem que se disfarçar de negro? Eu não lembro qual filme que eu tô pensando exatamente, mas eu sei que eu já vi pelo menos em 2 filmes alguém tem que se disfarçar de... E o disfarce é, nós vamos nos amarrar todo com lençol, nós vamos... Entende? Então, o pulo é muito grande. Se a ideia é o general tem escravos, mas ele não liga pra eles, aí faz sentido ele virar um escravo. Ele espera um tempo disfarçado lá e aí ele foge. Se a ideia é ninguém liga pra negro, então por que ele poderia interagir tanto com todo mundo? Entende? É muito forçado. A piada é o blackface, como você disse. E como você perguntou, qual seria a piada? Em piadas de estereótipo, muito boa parte delas é só aponte e ria, ele é um estereótipo. É aquela piada do Nelson, do Simpsons. Ele aponta pra todo mundo e ri da cara dos outros por estarem em situação ruim, apesar de ficar claro que não, aquela situação não é menos ruim pra pessoa. Então, os Simpsons contrapõem o fato de algo poder ser engraçado e poder ser trágico ao mesmo tempo. Mas aí você vê que os Simpsons, depois de botarem essa piada várias vezes, eles fazem questão de mostrar, não, o Nelson é um bully. Ele está errado em fazer isso. Não porque você não pode colocar esse fato, é uma coisa muito boa você apontar que certas coisas que você acha que são horríveis e trágicas podem ser só engraçadas para outros, é parte da natureza humana, mas não só fazendo isso do ponto de vista do bully estar ali apontando. Mostrar que o bully pode estar nessa situação também. Eu tenho muito essa discussão com a minha esposa quanto ao show Vai Que Cola, porque eu fui criado no Meyer. O show é como esse curta, uma piada de todo mundo é ruim. Tem uma pessoa boa no show inteiro, que é a dona da pensão. Todas as outras pessoas estão só tentando se dar bem e não se importam com os outros. A diferença é, nesse tipo de comédia, como você aponta, a piada não é uma piada. A piada é, olha esse estereótipo. Então fica muito, muito forçado. Quantas piadas funcionarem, eu acho que não. Eu sei que eu posso só não estar conseguindo entrar no clima, porque
É muito estranho ter que dizer isso do Bolanhos, mas o Bolanhos é um ótimo escritor no quesito eu vou deixar isso mais profundo, mais embasado. Mas aí ele falha nisso, então por mais que eu possa ter achado motivos para pensar que ele não estava tentando fazer isso, acaba que a situação é muito pesada para eu ver e realmente gostar das piadas. O Ramon Valdez está indo e entrando da porta e ele botando o braço na tipóia... assim, eu acho que a última vez foi a que funciona melhor. Eu costumo me pegar pensando que essas primeiras versões das coisas, tudo era muito, muito baseado em ei, piada padrão. Então por isso eu acabo não gostando tanto quanto dos remakes ou das versões mais velhas. E dá pra você ver, a última vez que ele tira o braço da tipóia, ele está agradecendo o amigo. A primeira vez, ele está mostrando quão grandes eram as armas. Então, a primeira mostra a inteligência, a última pode ser um erro de naturalidade. Eu posso dizer, por exemplo, que o general não é burro, porque ele nota isso sem ter parado e visto ele. Foi rápido ele ver que o braço do cara estava na tipóia. Ele tá entrando e saindo da porta o tempo todo. Então, isso meio que me dá uma noção maior de não é tão ruim assim, mas ao mesmo tempo é tudo em serviço de algo tão pesado que eu acabo não conseguindo gostar. A Florinda Mesa, por exemplo, pareceu ser só uma personagem ruim, que não é algo que eu digo frequentemente da Florinda Mesa. Mas ela só estava ali, viu que o noivo dela estava fazendo algo ruim e disse, eu vou jogar ele pra situação piorar. E aquela coisa, aquela piadinha de sexo no final, do Bolanhos pega ela, mas ela pode se casar comigo porque tal, não só não funcionaria na realidade, deixando isso tudo de lado, realidade não funciona, tudo bem, isso aqui é uma coisa de comédia, tá? Acaba sendo algo muito, muito fraco pra mim, talvez por causa da falta de adaptação cultural que acontece logo antes. Ele paga $500 que ele tinha ali na luva. Se fosse $5, se fosse $50, talvez $500 era uma propriedade inteira nessa época. Seriam as economias da vida inteira dele. Mas tudo bem, eu posso também entender que eles são mexicanos e que talvez na época, como acontece com a gente, eles estavam criando cédulas de R$200 com o cachorro caramelo, e por isso o número é tão maior naquele coisa. Mas no fim das contas, nós acabamos tratando esse personagem que está com blackface de uma forma como ele é inferior, ele pode ser atacado, a gente sabe que ele nem seria humano, mas naquele coisa eles não atacam à toa por sei lá que tipo de realidade isso seria, mas aí o escravo só pega ela e fala, mas ela pode se casar comigo. Isso não funciona de forma nenhuma racional, e a única forma que isso seria uma piada é ei, sexo? Então é esse tipo de piada que seria o blackface. Ei, pessoas gostam de sexo. Era uma piada comum, porque ninguém devia falar sobre sexo, porque nós vivemos numa cultura em que as pessoas demonizavam o sexo. Ainda hoje, ainda é demonizado pra caceta, ainda que não tanto quanto antes. É a mesma coisa. Ei, ele está vestido de negro. É a piada da escola lá do sul, que fez a festa do Se Nada Der Certo. E é só uma piada que as pessoas estão vestidas de lixeiro ou de atendente de McDonald's, quando isso são pessoas reais. Tem pessoas que fazem isso, e elas não fazem isso porque elas querem, mas elas provavelmente fazem o seu trabalho tão bem quanto podem. Então é uma piada muito, muito rasa mesmo. E essa é a piada do blackface lá. Mas tá bom, eu já falei bastante. Não percam a minha parte no meu canal. E no próximo, vamos falar do primeiro episódio do Chapolin.